Salve Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar desse pós-jogo, né? Falar um pouco dessa derrota que o São Paulo acabou tendo para o Atlético Mineiro, na Arena MRV, no gramado de plástico. É difícil sempre falar sobre uma derrota, né? Sempre mais legal comentar e falar sobre a vitória, mas é necessário a gente entender onde a gente errou e o que não deu certo também nas derrotas. E, basicamente, eu acho que hoje, começando do começo, né? Falando sobre escalação. Basicamente, o Lucas Ramon não ter jogado já fez muita falta, tá? E o Lucas Ramon, ele sentiu um desconforto, um leve desconforto, ele vinha jogando bastante nas últimas partidas, acabou sendo poupado, nem viajou para Minas Gerais. Então a falta do Lucas Ramon, acho que o São Paulo sentiu bastante, num lateral que sabe cruzar. Acho que a gente teve um pouco de dificuldade hoje, porque o Enzo tava num dia pavoroso, né? Mas. E o Mike também não foi muito bem, não chegou muito na linha de fundo, enfim. Mas a gente sentiu bastante falta da ausência do Lucas Ramon. Além disso, o Lucas e o Luciano começaram no banco. Honestamente, eu não entendi. Depois a gente vai ver a coletiva aí do Roger. Ele provavelmente vai explicar o porquê que o Lucas e o Luciano começaram no banco. Se foi uma questão técnica, eu acho uma verdadeira cabacice. Se foi uma questão de controle de carga, etc., eu até entendo, né? Acho que faz sentido, já que você tem um clássico no sábado. Mas fato é que o que aconteceu de pior foi que o André Silva jogou muito mal, né? Eu não acho ruim as substituições e as escolhas que ele teve a partir disso, né? Pra mim tinha que ser o Mike mesmo, no lugar do Lucas Ramon. No lugar do Lucas, o Cauli é a peça óbvia. E no lugar do Luciano, acho que seria o André Silva mesmo. Ou no lugar do Caleri também seria o André Silva. Então eu acho que as escolhas foram corretas. Mas a partida do André Silva foi bem ruim, né? Acho que falando do jogo como um todo, o jogo começa e o Atlético começa a ter mais ímpeto ofensivo, mas o Atlético ele tem muita chance só em bola parada, só nos chute de longe com o Hulk, nas bolas paradas, nos cruzamentos. Eles não construíram uma baita jogada em que saíram de cara a cara com o Rafael, que o Rafael teve que fazer uma grandíssima defesa. Foi mais chute de média distância, longa distância. Então, ainda assim, eu acho que o jogo do São Paulo estava controlado na medida do possível ali. E o São Paulo até criou, né? Teve uma falta que o Danielzinho cobra rápido no pé do Caleri, que ele não pega tão firme na bola, a bola vai quase que no meio do gol e o Everson acaba defendendo. Então acho que essa talvez tenha sido a melhor chance de gol do primeiro tempo, de fato, mais clara, né? Novamente, o Rafael fez boas defesas, mas foram defesas de chutes mais longe, né? O Rafael acabou espalmando umas pra lateral, pra escanteio ali, mas não acho que foi chance clara de gol da parte do Atlético. Acho que no fim do primeiro tempo, inclusive, o São Paulo melhora muito na partida e começa a mostrar ali que vai ficar um pouco mais com a posse de bola, o Atlético começa a pressionar um pouco menos e o São Paulo começa a gostar do jogo, começa a ter algumas chances, tem uma boa enfiada de bola que o André não consegue dominar a bola direito, ele chega meio cansado na bola. Teve algumas, né, digamos assim, alguns lampejos de bom futebol do São Paulo no primeiro tempo. Mas acho que o primeiro tempo foi ruim. E eu acho que esse primeiro tempo ruim passa no pé do Enzo, que pra mim fez ofensivamente uma partida muito abaixo mesmo. O Mike no primeiro tempo não estava tão bem também, não estava conseguindo sair, então a gente não tinha desafogo pelas laterais de nenhum dos dois laterais. Então, o Bobadilha, que pra mim até tava bem na partida, ele ficava sem essa companhia do lado direito, porque o Mike avançava pouco, o Enzo, que tava avançando bastante, ele tava errando tudo que ele tava tentando no ataque, então tava bem complicado. Acho que de destaque mesmo que a gente teve no primeiro tempo, na minha concepção, destaque positivo do primeiro tempo. Foi o Danielzinho, que eu acho que jogou bem. O Sabino, pra mim, fez uma partidaça, tá? Mais uma boa partida do Sabino. O gol, pra mim, não é culpa dele. O gol, pra mim, é culpa de quem não acompanhou ali. Que, se eu não me engano, era o Luciano que tava na marcação do zagueiro que cabeceia pro meio da área. Essa bola não pode, pô. Essa bola que vem um balãozinho lá pro outro lado, precisa acompanhar, precisa tirar essa bola dali. Eu acho que era o Luciano, inclusive, que tava dentro da área, que não acompanhou. Mas eu sei que o Alan Franco também tava ali na jogada. Mas o Sabino, pra mim, fez uma partidaça, anulou o Hulk. O Hulk praticamente não ganhou nenhuma bola do Sabino. O Sabino jogou muito bem. O Danielzinho fez um primeiro tempo muito bom. E pra mim o Cauli foi um grande destaque ofensivo do time. O Cauli tava conseguindo fazer o São Paulo jogar, recebendo bola, buscando o jogo, puxando ali entre linhas. Quando ele recebia, ele conseguia virar de frente e ir pra cima. Tanto é que ele sofre uma falta ali relativamente perigosa. Ele cria uma jogadinha ali. Então acho que o Cauli fez uma boa partida. Mas o André Silva foi muito abaixo. O Enzo foi muito abaixo e o Mike não tava tão bem também. O Enzo, novamente, né? Ofensivamente.
E aí volta do intervalo e o São Paulo volta melhor na minha concepção. São Paulo volta, assim, o Atlético tentou pressionar um pouquinho, mas o São Paulo tava conseguindo sair jogando e o São Paulo volta melhor. Umas 2 arrancadas do Cauli, o Cauli rola a bola no Caleri, o Caleri não consegue finalizar bem. O Cauli, ele tava sendo uma maquininha pra mim do meio-campo ofensivamente. Ele tava conseguindo dominar a bola, criar. E aí, e o André Silva tava péssimo. O André Silva tava errando realmente tudo que tava tentando, não tava ganhando na corrida, ainda sem ritmo de jogo. É normal quando você volta de uma lesão grave, né? Mas, pô, eu não sou fã do André Silva, acho que isso, desde o ano passado, quem me segue aí já sabe. Eu não sou fã do futebol do André Silva, mas ele voltando de lesão tá ainda pior. Então, tá complicado, eu teria... Eu não sei porque que o Luca, por exemplo, não estava relacionado, por que não tenta ir com o Ferreirinha titular. O Tapa eu já não gostaria também, porque o Tapa eu falo sempre, né? O Tapa é bagre, é o bagre que a gente gosta, mas ele é bagre. E, enfim, eu acho que o São Paulo até volta no segundo tempo, mas o André Silva tava acabando com toda a chance de ataque que tinha. Então, na minha concepção, o que eu falei, pô, o São Paulo precisa alterar, mas eu só trocaria o André Silva, só a peça. Coloca ou o Luciano ou o Lucas pra jogar no lugar do André Silva, e o São Paulo vai ganhar mais dinamicidade, porque o Luciano é mais móvel, o Lucas é mais móvel, você põe um dos dois no lugar dele. E o Roger acaba colocando o Lucas e o Luciano e tira o Cauli também, que pra mim era o melhor do meio-campo ofensivamente do São Paulo. Do meio-campo pra frente, o Cauli pra mim tava sendo o melhor da partida. Pra mim não fazia sentido o Cauli sair naquele momento. E aí substitui o Lucas entra. E aí é foda, né? O futebol tem dessas também. O Lucas, além de já não ter jogado no gramado de plástico, muito provavelmente por conta disso, já não tá tão bem nesses últimos 2 jogos, né? Não ter feito partidas brilhantes aí. O Cauli ainda que tava muito bem, então você ainda fica bravo porque o Lucas entra no lugar de alguém que tava muito bem no jogo. Além de tudo isso, ele em 5 minutos de jogo leva uma puta pancada nas costas, que não foi maldade, tá? Eu acho que o amarelo tava de bom tamanho, mas ele dá, o defensor acaba chegando pra ir no carrinho enquanto o Lucas sofre a falta por trás e acaba caindo de costas pra ele. Então ele acaba dando uma joelhada no meio da costela do Lucas. Então é um puta azar. Por favor, rapaziada, vamos ser consciente aqui. Vamos ser, assim, minimamente consciente. Não é que o Lucas é de vidro, não é esse o ponto, tá? Essa lesão, o Lucas ter sido substituído hoje, é uma questão, assim, muito, muito, muito relacionada ao azar. É azar, pô. Ele simplesmente conduz bem a bola, ele vai tentar a batida, ele sofre a falta, cai de costas pro zagueiro que chega ajoelhando nas costas dele, pô. É muito azar. Provavelmente ele trincou ou quebrou alguma costela, ele vai fazer um raio-x aí pra descobrir. Vai ficar um tempo fora do São Paulo. Muito provavelmente no clássico o Cauli deve ser titular. A parte boa é que o Cauli jogou bem hoje, então acho que ele tem tudo pra fazer uma boa partida também contra o Palmeiras. E infelizmente, né, pro azar do Lucas, que tá sendo cobrado, principalmente por conta desse negócio do Crespo talvez ter relacionado a ele. Ele ainda tem mais uma lesão, eu fico com muita pena de verdade do Lucas. Por conta disso, sabe? Eu acho que o Lucas tem um potencial aí pra voltar a ser o que ele foi em 2024 com a gente, por exemplo, em 2023. E infelizmente outra lesão aí que provavelmente vai tirar ele de umas boas partidas aí. Então é triste. Foi um baita azar. Depois disso, depois que o Lucas lesiona, se eu não me engano, o Lucas lesiona e já tá 1-0 pro Atlético, né? Na hora que o Crespo faz as alterações ali, o Crespo não, ó, a força do hábito. Roger Machado faz as alterações, ainda tava 0-0, mas o Lucas e o Luciano entram em campo e aí o São Paulo sofre 1-0. É quase que instantâneo. Foi numa jogada de bola parada, que foi, se não me engano, foi um escanteio, que cruza uma bola pra área, tá todo mundo dentro da área. O São Paulo afasta, mas o São Paulo nem sai pra deixar os caras impedidos, nem fica marcando no individual como tava. E aí, nessa confusão, o Bernard só dá um balãozinho pra dentro da área. Eu acho que nessa bola tem que acompanhar o zagueiro ali, tem que acompanhar quem tá dentro da área. Eu acho que é uma falha de atenção bem grande de quem não acompanhou o zagueiro que dá a casqueladinha pra dentro da área. Depois que ele casquelou, irmão, na força e na velocidade ali que deu a casqueladinha pro meio da área, era muito difícil saber não chegar. Até dava, assim, mas, pô, é muito difícil, é muito mais fácil alguém tá marcando ele lá antes. E eu acho que aí tá na conta do Luciano e tá na conta do Alan Franco essa falta de atenção. E também um pouquinho na conta do Enzo, que não pressionou o Bernard, né? Deu espaço pra ele poder voltar essa bola dentro da área. Normalmente ele se dá uma pressão, dá uma abafa pro cara não conseguir cruzar, né? Mas é isso, São Paulo leva 1-0 quando tava melhor no jogo. Pra mim, o São Paulo tava bem próximo a fazer um gol. E acabou que não... Assim, o Caleri teve uma boa chance numa inversão de bola bonita do Bobadilha, enfim. Eu acho que o São Paulo tava bem no jogo, tava próximo do gol. Só que o Atlético acha esse gol, acha um gol achado, mérito deles.
E o São Paulo, depois disso, o Atlético se fecha lá, fecha a casinha, e o São Paulo não consegue propor muita coisa, não consegue quebrar as linhas ali do Atlético. Realmente estava bem difícil pro São Paulo conseguir quebrar essas linhas. E aí, o que São Paulo tenta, né, na base ali do Marcos Antônio, tentar ser um pouco mais criativo, ficar com a bola. E aí entra de novo, pra mim, alterações erradas do Roger, né? No momento que o Lucas machuca, ele coloca o Tapia. E aí, beleza, ele já fez 2 paradas, ele vai poder fazer só mais uma. O Tapia, pra mim, se entrou com o Tapia, é pro Tapia jogar lá dentro da área, junto com o Caleri, e vamos jogar no Bumba Meu Boi, joga essa bola dentro da área, deixa o Caleri brigar, deixa o Tapia brigar e beleza. Só que o Tapia entra aberto lá na ponta direita. Tipo, por quê? Tá ligado? Por que que entra o Tapia, que pra mim já não tinha que ter entrado, e entra o Tapia lá na ponta direita, sabe? Qual que é a justificativa disso? Pra mim sabe, não fez o menor sentido o Tapia entrar e entrar lá na ponta direita. Isso, sim, não entendi, não entendi. E depois ele ainda coloca o Ferreirinha e o Cedric. Tipo, o Ferreirinha acho que realmente tinha que entrar no lugar de um volante. Acho que ele fez bem nisso, de tirar o Danielzinho e colocar o Ferreirinha, porque precisava de alguém que tivesse um pouco mais de drible, que tivesse um pouco mais essa capacidade aí de drible. Faz sentido colocar o Ferreirinha, por mais que ele não tenha entrado bem, mas fazia sentido colocar o Ferreirinha, até pra ajudar o Enzo, que tava de novo fazendo uma partida sofrível no ataque. Mas aí ele coloca o Cedric. Sendo que o Mike tinha acabado de ter o melhor lance da partida até então. Que simplesmente o Cedric, ele... O Cedric não. O Mike, ele domina a bola, enxerga uma passagem... Eu não lembro agora se foi pro Caleri ou pro Tapia. O Tapia rola meio errado, o Luciano não vai na bola direito, ele acha que tem alguém atrás dele. Enfim, numa boa jogada construída, que foi o Mike que iniciou a jogada, ele tira o Mike. No momento que talvez o Mike tivesse melhor na partida, já tinha acabado de roubar uma bola também. E o Mike, em poderio ofensivo, ele é melhor do que o Cedric, isso não tem discussão. E aí ele colocou o Cedric no lugar do Mike... E, tipo, acabou. O lado direito ficou entre Cedric e Tapia. Que eles até tentaram criar alguma coisa por ali, tocar a bola e etc. Mas eles são fracos tecnicamente. Então o Tapia chegou umas 3 vezes na linha de fundo e ou deu a bola em cima do Everson, ou cruzou a bola totalmente errado. O Cedric não chegou uma bola na linha de fundo. Essa substituição do Cedric, cara, foi pra me tirar do sério. Real, assim. Caraca, que merda, tá ligado? Por que tirou o Cedric? Coloca outra coisa. Eu sei que o Mike não tava tão bem na partida, mas colocar o Cedric nunca vai ser uma solução quando você quer ganhar a partida. Se o São Paulo tivesse ganhando de 1-0, ele tira o Mike e coloca o Cedric, eu até entendo. Porque o Cedric se defende melhor do que o Mike. Mas ele tirar o Mike e colocar o Cedric no momento que a gente precisa ganhar o jogo, aí foi de fuder, mano. Aí não tem como não. Essa substituição aí bem errada do Roger na minha concepção. A do Ferreirinha nem tanto. Acho que Lucas ter entrado no lugar do Cauli naquele momento, pra mim também não fazia sentido. O Cauli tava muito bem na partida. Enfim, eu acho que foram escolhas hoje, no mínimo, questionáveis aí do Roger. De novo, não queria o Roger no São Paulo, mas a partir do momento que ele tá, eu vou apoiar. Não vou começar com campanha fora Roger, nada no sentido. O negócio é apoiar e, mano, perdemos o jogo? Perdemos. Ainda estamos com 16 pontos junto com o Fluminense, junto com o Palmeiras. Estamos lá com 16 pontos, estamos no bolo dos líderes lá. Nesse começo de campeonato, o negócio é não descolar. E sábado a gente tem confronto direto em casa, com Morumbi lotado, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos, provavelmente vai ter mais de 40 mil pessoas no Morumbi pra apoiar o São Paulo contra o Palmeiras. E, assim, se a gente ganhasse do Galo, talvez a gente pudesse até perder pro Palmeiras, que eu não acho que deveria ser feito, porque o São Paulo em casa tem ganhado do Palmeiras, tá? Mas contra o Palmeiras, precisa ganhar, mano. Precisa dar um jeito, precisa jogar, precisa, enfim, encontrar alguma coisa. O São Paulo precisa jogar muita bola contra o Palmeiras. E eu, falando já, só adiantando, eu mudaria esquema, tá? Eu mudaria o titular ali da posição. Eu não iria só com o Danielzinho. Eu iria com o Danielzinho mais um, tá? Eu provavelmente, já que o Lucas não vai jogar porque ficou lesionado, né? E provavelmente ele vai ficar fora aí do jogo contra o Palmeiras. Talvez eu iria com aquele esquema que você coloca um Pablo Maia ali, ou um Luan pra fazer esse primeiro volante. Então você coloca ali um Pablo Maia, um Luan pra fazer o primeiro volante, ao lado do Danielzinho, pra dar uma pegada defensiva um pouco maior. E mal comparando, mais estilo que o Crespo fez ali contra o próprio Palmeiras no Paulista. Eu iria com essa ideia de ter um volante mais marcador. Tudo bem que o Danielzinho não pôde jogar, né? Mas eu jogaria com o Marcos Antônio um pouquinho mais à frente, com o Bobadilha ajudando ali mais o Marcos Antônio, e com o Danielzinho e Pablo Maia. Eu iria com essa formação para dar uma consistência defensiva. E o São Paulo, se quiser ganhar do Palmeiras, não pode errar igual errou hoje. Não pode dar uma chance assim. O São Paulo vem sendo muito punido pelo Palmeiras nos últimos confrontos. Teve a questão da arbitragem que eu não vou nem levar em consideração, tá? Não vou nem entrar nos méritos aqui. Mas o São Paulo contra o Palmeiras tá errando muito. É uma falha, uma desatenção, o São Paulo vai lá e leva o gol.
E hoje foi assim de novo. A gente, nenhuma falha, uma desatenção, foi lá e levou o gol do Atlético Mineiro. Se a gente, nenhuma falha, numa desatenção, de novo contra o Palmeiras, a gente vai levar outro gol. Se falhar no ataque e não fizer o gol, igual chegou a bola ali no Caleri numa condição dele fazer, chegou a bola ali no Luciano numa condição de dar um chute um pouco melhor, essas bolas aí que chegam no ataque, a gente precisa fazer lá na frente e não pode ter oportunidades claras pro Palmeiras. Porque se fizer, o Palmeiras é um time letal que mata o jogo. Então, sábado virou um jogo que é guerra, São Paulo precisa ganhar, São Paulo precisa jogar bem, e é isso, não tem muito o que ser dito. Agora, o foco tá total no sábado, essa derrota de hoje. Você me fala, né, que no espectro, o São Paulo vai jogar contra o Bragantino e contra o Galo fora. Você me falar que o São Paulo ia somar 2 pontos e empatar os 2 jogos, eu ia falar, pô, é o melhor dos cenários? Não, mas tá ok. A gente estaria nesse momento, né? Ao invés de estar com 16, a gente estaria com 15 pontos. Estaria atrás do Palmeiras como a gente tá. Estaria atrás do Fluminense também, seja verdade seja dita. Mas a gente estaria ali com 15 pontos. Atrás de Palmeiras e Fluminense. Daria ruim? Na minha concepção, não daria horrível, não. Campeonato Brasileiro bem lúcido do São Paulo. A gente não fez 2, a gente fez 3. Então não tá de todo ruim assim. A gente perdeu um jogo e ganhou outro. E no Campeonato Brasileiro, o número de vitória é muito importante. A gente já sofreu isso ano passado, inclusive, que a gente estava em 8º brigando, sendo que a gente estava com menos número de vitória do que todo mundo, porque a gente tinha empatado demais. Então, ganhar um jogo e perder um, às vezes é melhor do que empatar os 2. Às vezes não, sempre, né? Melhor do que empatar os 2. Então, não acho que essa sequência do São Paulo foi ruim. Vamos respirar fundo. Críticas ao Roger tem que ter, porque eu acho que hoje ele substituiu mal, principalmente o Lucas no lugar do Cauli, e depois o Cedric entrar. Independente do lugar de quem que fosse, não fazia sentido o Cedric entrar. E o Tapia jogando lá pela direita aberto. Também não fez sentido nenhum na minha concepção. Mas, enfim, é isso. Agora merece as críticas, mas vambora. Precisa ganhar do Palmeiras. Dá seu jeito. Dá seus pulos, São Paulo. Vambora. Sábado também live aí de novo. E é isso. Não tem muito o que falar. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha aí. Não ganhamos hoje, mas vamos pra cima pra ganhar no sábado, que a gente retoma essa liderança aí do Campeonato Brasileiro. Seria ótimo começar aí o campeonato, ter a pausa para a data FIFA, quebrando um tabu contra o Palmeiras, ganhando um clássico e ainda voltando aí à liderança do campeonato. É isso, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.